Eu quero ler com você um trecho das Escrituras que está no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos de 22 a 25. Lucas, capítulo 8, versículos de 22 a 25. Esse texto, ele tem como tema: Jesus acalma uma tempestade. Jesus acalma uma tempestade. Esse texto, ele faz referência também a Mateus capítulo 8, versículos de 23 a 27, e também Marcos capítulo 4, 35 a 41. Então, essas três referências, essas três passagens tratam do mesmo assunto, porém com alguns detalhes que às vezes em um livro tem e o outro não. Mas Lucas capítulo 9, Lucas capítulo 8, versículos de 22 a 25, ele diz assim: Aconteceu que, num daqueles dias, entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: Passemos para outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse: Onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: Quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedece? Quem é este que até aos ventos e as ondas repreende e lhe obedece? Senhor, nós estamos aqui diante da tua palavra, que é viva, que é poderosa. Nós, Pai, nós queremos nesta hora confessar que nós dependemos do Senhor, dependemos do Espírito Santo de Deus para entender a tua palavra, para compartilhar a tua palavra, porque ela é vida, porque a palavra do Senhor é viva e eficaz. E nós pedimos ao Senhor que ela fale conosco, porque a tua palavra é palavra de vida, Senhor, é espírito e vida, disse o Senhor Jesus, e nós queremos nos alimentar da tua palavra nesta noite também. Pedimos ao Senhor que esteja abençoando o pastor Eldo, pastora Vanusa, os demais pastores, todos os membros desta igreja. Nós colocamos cada um debaixo dos teus cuidados. Nós pedimos ao Senhor que a tua graça, que a tua proteção, que os teus cuidados, que a tua misericórdia esteja sobre cada um. Fica conosco, meu Deus, recebe a gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas e vai continuar fazendo. Declaramos que te amamos, declaramos que nós somos do Senhor, que nós somos totalmente dependentes de ti. Nós pedimos a ti, ó Deus, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Queridos, esta pergunta, ela é uma pergunta extremamente importante e necessária para os nossos dias também. Aliás, a Bíblia tem algumas perguntas que nós lemos e observamos na Bíblia, que como elas são importantes nós refletirmos sobre elas e como nós precisamos estar atento para poder responder ou refletir sobre aquilo que Deus está falando conosco. Por exemplo, no Antigo Testamento, quando Adão e Eva pecaram, e quando Adão então se escondeu, teve medo, teve vergonha, e o Senhor perguntou para Adão, ainda lá no jardim do Éden: Adão, Adão, onde estás? Essa pergunta ela é importante para nós. Onde estás? Né? Assim como Deus perguntou para o casal que estava numa situação difícil, havia pecado, havia perdido a comunhão com Deus, e o Senhor foi até a procura deles ali e perguntou para Adão: onde estás? Talvez Deus pergunte para você, pergunte para mim hoje também: onde estás?
Mas eu lembro também que ainda no Antigo Testamento, quando Elias, após uma batalha espiritual, que através dele, Deus operou um grande livramento sobre o povo de Israel, e 450 profetas de Baal e outros mais profetas foram julgados, né? E Elias recebeu uma ameaça por parte de Jezabel, que jurou que se Jezabel não tirasse a vida de Elias até o final do dia, ela jurou que tiraria a vida dele. E depois daquela grande vitória que Deus deu a Elias, Elias se sentiu com medo, se sentiu acuado, e a Bíblia diz que ele fugiu para uma caverna, e ali ele ficou escondido e desejou a morte. Ele pediu ao Senhor que ele queria morrer. Mas o fato é que Deus foi até aquele lugar e perguntou para Elias: Elias, o que fazes aqui? Então Deus sempre está perguntando, está se comunicando conosco, fazendo perguntas que são extremamente importantes nós refletirmos e pensarmos por que do interesse de Deus em trazer alguns questionamentos na nossa jornada. O que fazes? Onde estás? Por que estás aqui? E no Novo Testamento nós vemos também algumas perguntas que estão registradas e que nós vemos quão poderosas são essas perguntas. Aliás, tudo aquilo que Deus fala conosco é poderoso, tem um fim proveitoso. E eu lembro que uma ocasião Jesus estava reunido com os discípulos, e Jesus então faz uma pergunta para os discípulos, dizendo: o que dizem as pessoas a respeito do Filho do Homem? E alguns discípulos então começaram a responder ao Senhor, e um disse: alguns dizem que o Senhor é Elias, outro dizes que tu és um dos profetas. E aí Jesus então lança uma nova pergunta para eles, dizendo: e vocês? O que vocês dizem a respeito do Filho do Homem? Para vocês, quem sou eu? Né? Quem sou eu? E aí então Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus então responde para Pedro dizendo: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue quem te revelou, quem te deu essa resposta, mas foi o meu Pai Celestial, foi o Espírito Santo de Deus que revelou. E aqui nós vemos também nessa passagem que após um dia intenso, onde Jesus e seus discípulos passaram servindo as multidões, compartilhando ensinamentos a respeito do reino de Deus, a Bíblia vai relatar que eles não tinham sequer tempo de comer, de descansar, por tamanha ser a demanda, a necessidade, as necessidades das pessoas. E então a todo tempo tinha gente precisando de uma cura, buscando uma libertação, e o Senhor então atendia todos eles. E após o Senhor então compartilhar, ensinar as multidões ali entre os judeus a respeito dos princípios do reino de Deus, Jesus então toma a iniciativa de orientar, falar com os discípulos: olha, vamos nos afastar um pouco, precisamos nos afastar um pouco, vamos para o lugar deserto. Então o Senhor ordenou-lhes que eles entrassem no barco e fossem com o Senhor até uma região onde era dominada por uma cultura grega. Era uma cidade em que ali não havia praticamente judeus, a cultura judia não estava naquela cidade, a cidade de Gadara. Mas o fato é que o texto vai nos mostrar que quando eles entram no barco para atravessarem ali o mar da Galileia, estava tudo normal, não é? Havia uma temperatura até quente, porque aquela região é uma região que é normal ser uma região quente, não sei, talvez uns 30, 35 graus, mas o fato é que por conta da proximidade, naquela região existem também montanhas, e nas montanhas existem as temperaturas, elas são mais frias, e quando aquele ar frio ele desce em direção ali ao mar da Galileia, chamado Mar da Galileia, então ocorre uma turbulência,
e as tempestades acontecem. E foi justamente isso que aconteceu. Aconteceu que durante a travessia do Mar da Galileia, uma forte tempestade começou a dar contra aquela embarcação, e a Bíblia vai dizer então que os ventos fortes davam contra aquela embarcação, e as ondas também começaram a jogar água dentro do barco, e os discípulos, que eram pescadores experientes, fizeram de tudo para controlar a situação, mas depois de muita tentativa, eles viram que não tinham controle da situação. E então eles resolvem pedir socorro a Jesus, que estava dormindo. Por que Jesus estava dormindo? Não é? Ele estava extremamente cansado. E a orientação era, vamos sair daqui, vamos até Gadara. E o Senhor sabia perfeitamente que eles iam chegar até Gadara. Mas no meio do caminho surge essa turbulência, surge essa tempestade, e então eles ficam terrivelmente amedrontados, entram em pânico, porque viram a morte de perto. E então resolvem clamar ao Senhor e dizer, Senhor, não te importa que estamos perecendo? Ajude-nos, Senhor, ajuda-nos, por favor, nos ajude. E Jesus então, despertando do sono, Jesus repreende a fúria dos ventos, repreende a fúria do mar, e imediatamente a bonança toma conta daquele ambiente. E os discípulos então, que antes estavam atormentados, tomados pelo medo, veio então sobre eles uma calmaria, veio sobre eles uma admiração tão grande pela pessoa de Jesus. Em vez de medo, em vez de temor, veio uma admiração. E eles então, após Jesus perguntar, por que vocês estão temendo? Aonde está a fé de vocês? E a pergunta, o texto diz que eles diziam entre si, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Que pergunta maravilhosa. Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Eu gostaria de perguntar para você que está aqui hoje, quem é Jesus para você? Quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Pastor, mas por que você me faz essa pergunta? Porque ela é oportuna, porque ela é necessária. Eu vejo que, quando leio esse texto, que todos nós estamos em uma jornada, nós estamos em uma travessia nesta vida. E nessa jornada, nós inevitavelmente também passamos por adversidades, passamos por turbulências, passamos por tempestades. E o fato é que, na maioria das vezes, as adversidades, as turbulências, as dificuldades, as crises, elas são inesperadas. Nós não sabemos quando elas vão chegar, não temos controle sobre elas. E o fato que, inevitavelmente, ao longo da vida, nós vamos passar por algum tipo de adversidade. Seja na área de relacionamento familiar, seja na área de saúde, seja na área financeira, seja na área espiritual, enfim, qualquer que seja. Mas a verdade é que nós estamos sim sujeitos a passar pelas adversidades da vida. Esse texto nos ensina, queridos, que não é o fato de sermos cristãos, de seguirmos a Jesus, de sermos discípulos de Jesus, que nós estamos isentos de enfrentarmos turbulências, passarmos por dificuldades na vida. E o texto também vai nos mostrar que Deus, o Senhor Jesus, Ele, por inferência, nós podemos entender que Ele, sendo Deus, Ele sabia
que enfrentariam uma tempestade. Apesar do ambiente, quando partiram daquele lugar, entraram na embarcação, não havia sinal de tempestade. Mas o fato é que, ao longo da viagem, eles foram surpreendidos por uma terrível tempestade. Mas Jesus estava lá. E esse texto vai nos ensinar, vai nos mostrar que não é pelo fato de estarmos com Jesus que não vamos enfrentar as dificuldades na nossa jornada. Ou seja, Deus não nos livra de enfrentarmos as tempestades, mas Deus nos livra na tempestade. Ou seja, Deus permite que essas coisas aconteçam durante a nossa jornada para que nós entendamos e aprendamos sobre quem é Jesus. Porque as grandes lições da vida, com relação à nossa fé, à nossa jornada cristã, nós aprendemos pela palavra. Deus nos ensina pela palavra, mas nos ensina também pelas experiências da vida. E normalmente, quando passamos por uma dificuldade, por uma situação mais difícil, e nós vemos a mão do Senhor, nós então entendemos que o nosso Deus, que o Senhor Jesus, apesar das lutas, apesar das dificuldades, Ele continua no alto e sublime trono, no controle de todas as coisas. Ele é soberano, Ele é poderoso. E esse texto, quando lemos que Jesus repreendeu os ventos e a fúria do mar, imediatamente eles obedeceram. Por que eles obedeceram? Porque Jesus é o Senhor. Porque Jesus é o dono de tudo. Quem é Jesus? Jesus é o Filho de Deus. Sim, Jesus é o Filho de Deus. Mas mais que isso, Jesus é Deus. Jesus, como diz a palavra, no princípio é o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e tudo foi feito por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Jesus é o Criador, é o sustentador de todas as coisas. Aliás, o apóstolo Paulo vai dizer: todas as coisas foram feitas por meio dele e para ele. E meus irmãos, nós entendemos que o ano de 2025, apesar de muitos estarem, tem se noticiado, principalmente pelas internets da vida, que o ano de 2025 será um ano terrível, será um ano em que o nosso país vai falir, em que tudo vai ser mais difícil. Eu quero dizer para você que se Jesus estiver no barco da nossa vida, vai ser uma bênção. Eu quero dizer que apesar das tribulações, apesar das dificuldades, Deus pode até permitir certas situações para que nós aprendamos a conhecer quem é o nosso Deus. Nós precisamos a cada dia buscar, ter esse foco, ter esse propósito de vida, de conhecer a cada dia o nosso Senhor. Aliás, a Bíblia diz: prossigamos e sigamos em conhecer o nosso Deus. Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? É interessante, queridos, que humanamente falando, nós não temos, o ser humano não tem capacidade de conhecer a Cristo. Humanamente falando, o ser humano, quando ele nasce, por sua natureza humana, ele não consegue conhecer a Cristo. Existe uma necessidade de uma intervenção da parte de Deus, de uma revelação da parte de Deus, que nos revele Cristo. E foi isso que Jesus falou quando se referiu à declaração de Pedro. Pedro, Simão Barjonas, não foi carne e sangue que revelou a você quem sou eu, mas foi o meu Pai, foi o Espírito Santo de Deus que me revelou, que revelou a você
quem é Jesus, quem é o Cristo. E da mesma forma acontece conosco. Se hoje você sabe alguma coisa a respeito de Jesus, se você conhece Jesus, você não nasceu com essa capacidade. Olha, sabe o que Jesus fala lá em João capítulo 6? Ele diz assim: ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Ou seja, o que nós conhecemos de Deus é fruto da revelação de Deus na nossa vida. O Pai nos atrai para conhecer a Jesus através da palavra. A palavra, quando nós ouvimos a palavra, Deus, o Espírito Santo, ele gera fé em nosso coração. Ele nos atrai para o Senhor, e à medida que Deus encontra fé, essa fé nasce na nossa vida, no nosso espírito. O Espírito Santo de Deus, então, começa a revelar quem é Jesus. Agora, uma coisa que me chama a atenção é que às vezes a gente acha que, eu me converti, eu entreguei minha vida a Jesus, isso é o suficiente, pronto. Não, é aí que você começa uma jornada de conhecimento de quem é Deus, do conhecimento de quem é Jesus, de conhecimento de quem é o Espírito Santo de Deus, de conhecer quem é o Pai Celestial. E aí, amados, nós entendemos que quando Jesus diz que ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer, é porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles atuam em conjunto, em harmonia. Então, o Pai Celestial, ele nos atrai pelo seu amor eterno, ele nos revela a palavra que é Cristo. Quando a palavra entra na nossa vida, entra no nosso entendimento, o Espírito Santo de Deus vai trabalhando e vai nos mostrando que, humanamente falando, nós somos incapazes por nós mesmos de nos relacionarmos com Deus, e que nós precisamos então reconhecer a nossa natureza pecaminosa, nos arrependermos e confessarmos a Cristo como o único e o suficiente Senhor e Salvador da nossa vida. Um pastor americano chamado Aidan Wilson Tozer foi conhecido como pregador do século XX, e ao refletir sobre essa pergunta bíblica, o que devo fazer para ser salvo? Tozer então afirma o seguinte: entregue-se a Cristo, procure conhecê-lo pessoalmente e torne-se como Ele. Você precisa entregar a sua vida a Jesus, você precisa conhecê-lo pessoalmente, diariamente, cotidianamente, para se tornar como Ele. E tornar-se como Jesus é ser um discípulo de Jesus. É por isso que Jesus diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mas como que acontece esse processo de receber a Cristo, confessar a Cristo como Senhor e Salvador de nossa vida, procurar conhecê-lo pessoalmente a cada dia? E aí Tozer então, ele acrescenta dizendo: retire-se do mundo todo dia para um lugar privado, ainda que este lugar seja apenas o seu quarto. Permaneça ali até que os ruídos internos acabem no seu coração e o descanso da presença de Deus o envolva. E o pastor Diego falou hoje pela manhã, achei muito importante, ele dizendo sobre o Espírito Santo, que basicamente nós não temos a prática, o costume de cultivar uma vida movida, direcionada, uma comunhão mais intensa com o Espírito Santo. E é verdade, nós precisamos cultivar essa comunhão mais intensa com o Espírito Santo de Deus, para nós conhecermos a Cristo, saber de fato quem é Cristo, quem é Jesus. Porque, como Jesus diz, ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Salmo 89, versículo 7, queridos, ele diz assim: Deus é sobremodo tremendo na Assembleia dos Santos e temível sobre todos os que o rodeiam. Quem é Jesus? Jesus é tremendo, Jesus é poderoso, Jesus é glorioso. Jesus, fica difícil, é praticamente impossível em poucos minutos nós
explicarmos quem é Jesus, porque a Bíblia vai nos mostrar quem é Jesus de Gênesis a Apocalipse. Mas eu gostaria de destacar aqui pelo menos mais duas experiências que os discípulos tiveram e aprenderam a respeito da pessoa de Jesus. Certa ocasião, Jesus estava ensinando a multidão em uma região isolada, era muita gente que estava naquela região, e é interessante que essa passagem que fala sobre a multiplicação dos pães, ela vai estar tanto Mateus, Marcos, Lucas e João, para mostrar a importância dessa passagem, ou desse acontecimento. Mas o fato é que a multidão ali ficou o dia todo recebendo orientação a respeito do reino, a respeito dos princípios do reino, recebendo a palavra de Deus. E aí o dia foi terminando, a noite foi chegando, e um dos discípulos chegou para Jesus e falou: mestre, o dia está se findando, despede a multidão que é enorme, para que eles possam ir nas cidades mais próximas e comprarem alguma coisa para comer, porque eles precisam se alimentar, precisam retornar para os seus lares. E para surpresa dos discípulos, Jesus, o Evangelho de João vai dizer que o Senhor bem sabia o que ia fazer, mas para experimentá-los, o Senhor perguntou para Filipe, dizendo: onde compraremos pão ou pães para alimentar essa multidão? E aí então o discípulo responde: Senhor, nem que tivéssemos 300 denários de dinheiro seria o suficiente para alimentarmos tamanha multidão. E o fato é que Jesus então dizendo, não só na passagem do Evangelho de João, mas nas outras também, Jesus falou: providenciem vocês mesmos o de comer para essa multidão, alimente essa multidão, deem vocês mesmos de comer para essa multidão. Para os discípulos, ali era o final dos ensinamentos a respeito dos princípios do reino, da palavra de Deus. O dia estava se findando, ali era o final da reunião, mas para Jesus era o início da provisão de Deus sobre a vida deles, porque Jesus bem sabia o que estava para fazer. E então um dos discípulos disse: olha, temos aqui um rapaz com alguns pães e peixes. E o Senhor então pega aqueles pães e peixes e ora, consagra-os ao Pai Celestial. E Jesus então ordena que a multidão se assentasse de 50 em 50 e começou a distribuir aqueles pães e peixes. E a Bíblia diz que a multidão foi alimentada. Todos ficaram fartos e ainda sobrou cestos cheios de pães por conta daquela provisão. Mas o que esse texto tem a ver com a gente? O que esse texto tem a ver com o texto que lemos inicialmente sobre a travessia do mar? Esse texto, meus irmãos, nos ensina quem é Jesus. Jesus é o nosso provedor. Mas é interessante que antes de acontecer o milagre, eles receberam a palavra. E a palavra é promessa. E quando nós temos palavra, quando nós temos promessa, nós temos a provisão. Jesus é a palavra. Se você tem Jesus, se você tem a promessa de Deus na sua vida, você tem a provisão. Como assim, pastor? Na verdade, a promessa, ela antecede a provisão. E Jesus é a nossa promessa. Jesus é a nossa provisão. Quem é este que até o mar lhe obedece e as ondas lhe obedecem? Esse é Jesus, a nossa promessa, a nossa provisão. Tem outro texto também, esse relatado no Evangelho de João, em que uma família de discípulos que amava muito Jesus, e essa família, Lázaro, que era um dos membros da família, estava enfermo, estava doente. E então, uma das irmãs de Lázaro
mandou informar a Jesus que Lázaro, a quem ele amava, Jesus amava não só Lázaro, como toda aquela família de discípulos. E Maria então pediu que Jesus fosse até aquela aldeia de Betânia para curar Lázaro. Mas o texto vai dizer que Jesus, depois de receber a notícia, permaneceu ainda 2 dias aonde estava. Na verdade, quando Jesus chega lá na aldeia onde a família estava, Lázaro já tinha morrido. E Marta e Maria, quando souberam que Jesus havia chegado, apesar de Lázaro já estar morto, mas as duas falaram para o Senhor: Senhor, Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus então dizendo: olha, primeiro o Senhor Jesus já tinha informado: olha, a doença do seu irmão não é para a morte, mas é para que o nome do Senhor seja glorificado. Essa enfermidade não é para a morte, mas é para que o Filho de Deus seja glorificado. E aí, quando Jesus chega na aldeia, Lázaro já estava morto. E as irmãs então vão até Jesus chorando, claro, sentindo a dor da perda, dizendo: Senhor, se tu tivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Eu sei que o Senhor poderia orar e curá-lo, porque elas conheciam o Jesus que cura. Mas Jesus então responde para elas dizendo: teu irmão há de ressuscitar. E Maria então argumenta dizendo: eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. E Jesus então novamente responde dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quem é Jesus? Jesus é aquele que tem o poder sobre a morte. Jesus é aquele que tem o poder de trazer à vida aquele que já morreu. E aquela família, não só a família daqueles discípulos de Jesus, mas toda a aldeia, apesar de conhecerem o Cristo que cura, eles conheceram também o Cristo que ressuscita mortos, o Cristo que traz à vida aquele que já morreu. E por conta dessa experiência, várias pessoas, muita gente em Betânia converteu-se a Cristo. Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? É Jesus. É Jesus. Quem é Jesus? Jesus é o pão da vida. Jesus é a água da vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a luz do mundo. Quem é Jesus? Jesus é o Rei dos Reis. Jesus é o Senhor dos Senhores. Jesus é aquele que se entregou por nós, assumiu a natureza humana, mas permaneceu, viveu sem pecado. Tornou-se humano, o Verbo eterno se tornou humano, para que nós então pudéssemos ter uma eternidade com Ele. Quem é Jesus? Jesus é Deus. Quem é Jesus? Jesus é aquele que foi assunto aos céus após ressuscitar e enviou o Espírito Santo de Deus sobre a igreja, sobre os seus discípulos. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. A Bíblia diz que Deus derramou o seu Espírito em nosso espírito quando cremos em Cristo. A Bíblia diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Ou seja, o ser humano, naturalmente, ele não entende as coisas de Deus, porque elas se discernem espiritualmente. Quem é Jesus? Jesus é o amado da nossa alma. Jesus é o Filho de Deus que começou o seu ministério dizendo: o reino de Deus é chegado até vós. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Jesus é o Filho de Deus que declarou: aquele que não comer a minha carne e beber o meu sangue não tem parte comigo. E muita gente se escandalizou achando que Jesus estava ali falando de canibalismo. E então Jesus, respondendo àquele questionamento, àquela dúvida, ele disse: olha, as palavras que eu vos digo
são espírito e vida. Quem é Jesus? João capítulo 4, versículo 34, questionado a respeito da necessidade de comer, de se alimentar, de descansar, Jesus diz: o meu alimento é eu fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Quem é Jesus? Jesus é Deus. João 14,10 diz: não credes que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Quem é Jesus? Jesus é aquele que tem o controle de tudo, é aquele que tem o controle da vida e da morte, é aquele que tem o alimento para a nossa alma, para o nosso espírito. Jesus é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Quem é este que até o mar e as ondas lhe obedecem? É Jesus. Mas quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Quem sabe, se você está aqui e nunca teve a oportunidade de fazer uma reflexão dessa forma e de tomar uma decisão por Jesus, porque o Senhor Jesus, Ele diz: todo aquele que crê em mim nunca morrerá, porque eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim de modo nenhum morrerá. Se Jesus está conosco, mesmo que seja no deserto, com poucos recursos naturais, nós aprendemos pela Bíblia que jamais faltará a provisão. Ainda que seja no deserto, ainda que o deserto momentaneamente faça parte do nosso conhecimento mais profundo de Deus, só tenha cuidado de não ir para o deserto sozinho. Quem é Jesus? Jesus é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus, Ele não impediu que seus discípulos enfrentassem a tempestade, mas Ele garantiu aos seus discípulos o livramento na tempestade. Quem sabe se nessa noite você veio aqui precisando de uma direção de Deus para a sua vida, de um alinhamento de Deus para este ano de 2025. Quem sabe se você precisava nessa noite estar aqui para ouvir essa palavra. Quem é Jesus? Jesus é Deus que se importa contigo. Jesus estava naquele barco, por isso aqueles discípulos venceram aquela tempestade. E o segredo para nós vencermos as tempestades da nossa jornada é que Jesus esteja no comando do nosso barco. A questão é: o que fazer durante as tempestades da vida? O fato é que o som da voz gloriosa do Senhor, ela é maior do que o som da fúria do vento e do mar. Jesus, toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração ao Senhor. Jesus, o amado da nossa alma. Jesus, aquele que morreu, ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à direita de Deus, mas em breve voltará para buscar a sua igreja. E a nossa oração é que cada um dos que aqui estão, um dia esteja com a igreja, conosco, por toda a eternidade. Quem é Jesus? Jesus é o amado da nossa alma. E o texto vai dizer, quando Paulo escreve em Colossenses capítulo 1, do 13 ao 22, ele faz uma declaração sobre a excelência de Cristo, e ele diz: Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele, Cristo, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Nele, isto é, em Cristo, foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes
ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Mas o apóstolo continua dizendo: e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus e suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Para quem é Jesus? Para todo aquele que crê. A Bíblia vai dizer, lá na carta de Paulo, quando escreve a Tito, a graça de Deus se revelou salvadora a todos os seres humanos. Jesus é para todo aquele que crer, que recebê-lo, que confessá-lo como Senhor e Salvador de sua vida, para todo aquele que receber a Cristo. Jesus, ele veio ao mundo para buscar e salvar o perdido. E nessa noite, quem sabe, nós estamos aqui diante de pessoas que precisam dessa oportunidade de fazer uma entrega pessoal a Cristo, confessar a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Quem sabe se nessa noite é noite de mudança de destino, mudança de vida para toda a eternidade. Meus irmãos, 2025 é um ano de alinhamento. E o Senhor, com toda certeza, vai colocar a Igreja de Cristo na terra no prumo, no rumo. Porque infelizmente em nossos dias, em muitos lugares, tem se apresentado o Evangelho que não é o Evangelho da Bíblia. No Evangelho da Bíblia, o centro, a razão de tudo é Jesus e não o ser humano. Nós vivemos em uma época em que parece que o ser humano é a existência, a razão de todas as coisas. Inclusive Deus existe para atender os nossos anseios, as nossas necessidades. Mas o que nós vemos na Bíblia é que Jesus é a razão de tudo. Quando estivermos nos céus, estaremos com Jesus. Continuaremos aprendendo a respeito de Jesus. Portanto, meus amados, nós cremos que 2025 é um ano de alinhamento, de voltar às origens, de tirar da nossa mente tudo aquilo que foi ao longo dos anos colocado como se fosse cristianismo, como se fosse evangelho, mas que não é evangelho de Jesus. Porque o evangelho de Jesus é este: ele tem a primazia de todas as coisas, tudo é dele, tudo é por ele, tudo é para ele. Se vivemos, para o Senhor vivemos. Quer vivamos, quer morramos, nós somos do Senhor. Ah, pastor, por que você está falando isso? Porque é tempo de alinhamento, é tempo de preparo. E nós cremos que tudo que vai acontecer no ano de 2025 será para nos aproximar mais do Senhor, para conhecer mais do Senhor, porque Ele tem o domínio, o controle de todas as coisas. Nós vamos louvar ao Senhor. Eu gostaria que você refletisse sobre esta passagem e pensasse durante essa semana: quem é Jesus para você? Você que está nessa jornada de discipulado, de seguir a Cristo, de viver a Cristo, né?
pensar grande, começar pequeno, ser profundo para ir longe. Pense em Jesus. Vamos louvar? Glória a Deus. Glória a Deus. Tiago, me ajuda aí. Amém. Você pode ficar em pé, queridos. Glória a Jesus.